Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história muito legal que vai ensinar para vocês um pouquinho sobre tradições familiares e também vai ajudar na realização das tarefas desta semana, porque é um assunto muito interessante que nós estaremos tratando sobre diversidade. E vamos começar com a diversidade dentro do nosso âmbito familiar. E hoje a nossa história é a tradição do peixe. Era uma vez um menino que se chamava Pedro. Ele morava junto com a sua mãe, Mariana, junto com a sua avó, Ana, e junto com a sua bisavó, Maria. Na casa do Pedro, sempre fazia peixe. E lá todos gostavam muito de peixe, inclusive o Pedro. Mas o Pedro, ele tinha uma dúvida muito grande sobre alguma coisa que acontecia toda vez que fazia peixe na casa dele. E ele resolveu tirar essa dúvida com a mãe dele. Então, o Pedro decidiu perguntar para a mãe dele por que todas as vezes que ela fazia peixe, ela dividia o peixe ao meio. Ele não conseguia entender e ficava muito curioso por causa disso. A mãe do Pedro, por sua vez, pensou um pouco, mas não soube responder. E ela disse ao Pedro que procurasse a avó dele, porque ela fazia o peixe daquele jeito, porque ela tinha aprendido com a mãe. Ela sempre via a mãe dividir o peixe ao meio, então ela sempre fez desse jeito, porque acreditava ser uma tradição familiar. E o Pedro, como queria muito saber por que partia o peixe ao meio, ele resolveu ir atrás da vovó Ana e perguntar para ela por que quando ela fazia peixe, ela dividia o peixe ao meio. A vovó Ana coçou a cabeça, pensou e disse: Pedro, eu não sei. Eu aprendi com a minha mãe, que é a sua bisavó. Ela sempre fez o peixe assim, desde que eu era criança. E assim eu venho fazendo. E assim a sua mãe também vem fazendo. Acredito que é uma tradição familiar. Mas, em todo caso, pergunte para sua bisavó Maria. Tenho certeza que ela vai saber te responder. E Pedro imediatamente perguntou para a bisavó Maria qual o motivo de fazer o peixe e dividi-lo ao meio, porque todas as vezes a mãe dele fazia daquele jeito, a avó dele, e elas tinham dito que era a bisavó Maria que fazia assim. E a bisavó Maria deu uma risada gostosa e disse: Pedro, você é muito curioso, mas você é muito atento. E agora eu vou te contar o motivo pelo qual eu sempre partia o peixe ao meio. Eu morava na roça, Pedro, e eu não tinha muitas vasilhas, eu não tinha muitas panelas. Eu tinha apenas uma pequena frigideira. E nessa pequena frigideira não cabia o peixe inteiro. Então, eu dividia o peixe ao meio, eu fritava um pedaço do peixe e depois eu fritava o outro pedaço do peixe. Essa é a razão pela qual eu sempre dividi o peixe ao meio. Os dois caíram na gargalhada e Pedro entendeu que não era uma tradição, era uma falta de comunicação. Muito legal, né? Essa história mostra pra gente que às vezes nós ficamos seguindo tradições que a gente pensa que tem um motivo todo especial e às vezes tem apenas uma história engraçada por trás. Então, essa semana vai dar oportunidade para a criança e para você também, responsável, de buscar algumas tradições familiares que você faz, que você ensina para o seu filho e às vezes você nem sabe por quê, não é verdade? Então, aproveita bastante, faz as atividades para você descobrir, assim como o Pedro descobriu que partir o peixe ao meio era simplesmente porque a frigideira era pequena. Então, eu conto com vocês na realização dessas atividades, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!